da viagem? Da viagem? Tá boa. Testando a Kombi tá ficando legal. E o que você tá achando da viagem? Eu tô gostando. Tá gostando? Tô. Tá bom. E olha que vai melhorar. Vai melhorar? Quero ver seu primeiro dia dormindo na Kombi, como vai ser. Né? Vai ser bom, vai ser bom. Já muda toda a paisagem, né? Dá tudo. Interior, né? A gente tá perto de São Paulo, né? No nosso acampamento selvagem. Ó, pelo Você quer que eu menos faça churrasco, que eu pegue lenha? eu quero. Você me prometeu. Eu prometi que a gente ia comer churrasco. Eu ia fazer fogo. Mas na chuva? Não quero nem E aí, saber. Johnny Boy? Bora catar lenha? Johnny fala. Eu não quero nem saber. Aqui ó, acampamento, ó. Ah, nossa, que fácil. Ah. Sério? Gente. Olha. Olha. Olha que chegada. É quase um tapete vermelho. Olha lá. Tá? Oh, A Kombi aguentou e aguenta mesmo. Hein? não, aguentou. Gostei, pai. Até a chuva chegou para receber a gente. É, bicho. Bom dia pessoal. Olha onde nós acordamos hoje. Um lugar bastante arborizado, bastante verde. É isso, nós estamos aqui no Campo Jardim das Lágrimas Suzano. É um lugar bastante agradável para ficar, tem bastante campeiros aqui. É só isso de momento que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Amor, se eu chegar aqui e não dar um mergulho, não sou eu, né? Não. Vamos lá. Vai, Jack. Não aguenta comigo em pé. Vai, Jack. Vem. Vou nada. Estamos acampando aqui, né? Como já tínhamos falado antes. Aqui tem esse lago que eu vou tentar tomar um banho, mergulhar aqui. Lá na frente está a doutora Ângela e o Johnny Boy. E vamos dar uma volta aqui para ver como que é esse parque. Uma coisa que eu achei meio caro foi a diária, né? Acho que a gente tem que ser honesto em todos os lugares que a gente vai. Para quem é campista e procura fazer trabalho de baixo custo, se a gente for pegar aqui 45 reais por pessoa, dá 150 reais, né? Se for 20 pessoas, faz a conta aí quanto que vai dar. A gente já acendeu a churrasqueira ali, achamos uma churrasqueira aqui do pessoal. E vamos dar uma volta aqui para a gente conhecer mais como que é esse camping, que é massa. Pega a florzinha aqui, ó. Bonitas, né? E vou pegar você desfilando aí também. Não. Hã? Já foi.
Aham, vai aparecer de pijama. E você sabe que eu não vou tirar, né? É. Essa visão é massa, Johnny Boy. Olá pessoal, tudo bem? Então, depois de muito estresse emocional, depois de muita encheção de saco e insegurança de viajar, a gente foi fazer uma viagem com a Kombi, né? Depois que a gente fez o motor. Por incrível que pareça, para surpresa nossa e surpresa de todo mundo, o mecânico conseguiu acertar de cheio ali. A gente viajou em torno aí de 130 quilômetros aí mais ou menos. Para ir e voltar deve ter dado aí uns 270 quilômetros, né? E foi muito bom, a Kombi respondeu que o que é uma maravilha, rapaz. Como vocês viram aí na imagem, né? A gente pegando a estrada, foi muito legal. A gente foi pro acampamento do fundo lá em Suzano, pô, do fundo mesmo, hein? Fundo, quase praia. Longe pra caramba. E deu tudo certo. A gente não ficou na estrada, o carro desenvolveu bem, que bacana, né? Depois de muito tempo aí quebrando a cabeça, se estressando, gastando muito dinheiro. Dinheiro que a gente não tem, mas a gente teve que gastar, porque a gente quer sair, quer viajar e gastando um pouco de dinheiro, né? E não adianta a gente sair para ficar em hotel, comer fora, porque aí vai acabar gastando muito. Mas se a gente for trazer para a realidade, é até uma crítica aí para os campi, né? O que eu estou sentindo dos camping aqui no Brasil? Eu não sei se fora do Brasil também é assim, mas eu acho mais aqui no Brasil. Os caras não têm um produto para oferecer. Quando eu falo produto, um serviço diferenciado para cada níveis ou para cada situações diferentes, né? Eu vou dar um exemplo básico, é uma crítica construtiva aí. Primeiro eu quero falar que o dono do camp é gente boa pra caramba. O camp é legal, é tranquilo, tem pouco entretenimento. Vou ser bem honesto, não tem entretenimento nenhum. Tinha uma prancha lá, eu tentei surfar, mas mesmo assim... Surfar não, né? É stand-up, né? Tentei, mas não tinha remo e tal. Fui dando umas braçadas e tudo ok. Mas enfim, qual é a crítica que eu vou fazer? Os campers eles precisam se profissionalizar, gente. Se profissionalizar, oferecer produtos diferenciados, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O cara que é um mochileiro, viaja com uma barraquinha. Esse cara tem dinheiro? Não tem dinheiro. Como que se vai cobrar uma diária de 50 conto o dia de um cara desse? Muitas das vezes o cara tá andando o Brasil inteiro com a mochila nas costas, gastando pouco, se alimentando muitas das vezes mal também, para cumprir seu objetivo, sua meta, sua missão de conhecer outros lugares em loco, ver com seus próprios olhos, entendeu? Então, aonde um cara desse vai conseguir pagar 50 reais uma diária? Não, o camper ele precisa entender que o campismo tem classes de pessoas diferenciadas, mas quem sustenta o campo é aquele cara que está todo dia, todo final de semana, todo mês na rua. E esse cara tem que ter um preço diferenciado. Vou dar o nosso exemplo. Foi eu, a minha namorada e o Johnny Boy, o João, meu primo, né? Mais para frente vocês vão ver ele aí no vídeo, que sempre quando a gente faz esse tipo de viagem aí, que a gente pode levar ele vai, já foi para várias viagens com nós. Vai continuar indo, né? Foi o primeiro tipo camp dele, né? Ele até usou a minha barraca de acampamento, que não dava para ele dormir na Kombi, eu, ele e a Ângela, é óbvio que não, né? Mas eu levei minha barraca de acampamento, vocês vão ver aí no vídeo, ele dormiu na barraca de acampamento, mas vou pegar eu, a Ângela e o Pedro. A gente chegou, aliás, eu, a Ângela e o João, a gente chegou lá
no final do dia, no sábado, quase 5 horas da tarde. Já estava escurecendo. Achei um lugar lá, a gente estacionou e ficou por ali. Levamos uma carne e tal para comer e algumas coisas para beber e é isso. No dia seguinte, não tinha muita coisa para fazer, não tinha entretenimento. E o que eu fiz? Eu dei uma volta ali, em volta do lago que tem lá no campo do fundo, acendi a churrasqueira novamente, queimamos uma carne e depois viemos embora para São Paulo. Mas o que eu quero colocar aqui? E a gente tem que ser honesto, não adianta ficar não sei o que e tal, não, tem que ser honesto. O nosso dinheiro ele tem valor, o dinheiro tem valor. A gente pagou R$ 45 por pessoa para estar lá. A gente só usufruiu do camp, o banheiro, que eu acabei tomando banho frio porque eu não estava conseguindo achar a mistura da água quente com a água fria ali e acabei tomando banho frio. Ok, tomei, não ligo para isso. A Ângela ainda conseguiu tomar banho quente. Porque o chuveiro lá ele não funciona eletricamente, então ele fez um chuveiro a gás lá, onde tem que fazer a mistura da água fria e a água quente para poder tomar banho. Pelo menos o banheiro que eu usei, eu não estava conseguindo acertar as misturas, mas eu não ligo para isso, o banho foi tranquilo. Mas o que eu quero falar aqui? Nós usufruímos do campo em si. O fogão de manhã, que a gente usou uma vez para fritar uma carne ali para fazer o café da manhã. E o banho, como falei, eu acabei tomando banho frio. O João também, ele falou que tomou banho frio, não tomou banho quente. O João não gosta muito de banho quente. E a Ângela, ela conseguiu tomar banho quente. E nessa brincadeira aí, a gente não passou nem 24 horas no local, a gente pagou aí R$135, né, R$45 por pessoas, é isso aí, 135, 140. Eu não acho que foi um preço barato, não foi um preço barato, até porque eu e a Ângela, a gente saiu esses dias aqui, foi lá para o centro de São Paulo, a gente achou um hotel, a gente ficou nesse hotel, acho que a gente entrou meio-dia e saiu no outro dia 10 horas da manhã. Só que a gente teve direito a café da manhã muito reforçado, cama muito boa, ar-condicionado, banheiro quente com banheira. A gente pagou 140, não deu nem R$150. Olha só, estou falando ali perto da Paulista, uma diária de um hotel neste valor que oferece ainda café da manhã. E de repente a gente vai para um camp com o objetivo de curtir a natureza, que é o ideal. Nesse camp eu quero falar que é muito próximo da natureza, apesar de não ter animais, bichinhos, essas coisas, mas o camp é próximo da natureza. Mas só isso. Eu tentei entrar no lago ali para nadar na prancha de stand-up. Eu caí ali da prancha, bati o peito na lama, que não é um lago para nadar, né? É muito raso. Enfim, foi caro, né? Isso é uma crítica construtiva. É bom para os donos do camp, para quem tem camp, conseguir entender o público que ele está atendendo. Eu sei que ali é aquele campo, se o cara pescar, pegar um peixe, ele vai comer aquele peixe e tal. O dono do campo deve gastar dinheiro com ração, com peixe. Só que nós não pescamos, nós só queríamos chegar, ficar ali na nossa Kombi, dormir, fazer a nossa comida, comer, passar o dia por ali, depois voltar. A gente tinha a nossa barraca, nossas roupas, a nossa alimentação, a nossa bebida, a nossa água, os nossos confortos. Cara, a gente não usufruiu do que o camp tinha a oferecer para nós, entende? A gente não usou as coisas deles. Então, pensando por esse lado, os campos deveriam se profissionalizar, entender que se o cara está numa barraca de camp e o cara não vai usar muito a estrutura dele, é um preço. Se o cara está com um motorhome, tipo um ônibus, que vai colocar na energia, essa energia vai ligar ar-condicionado, vai ligar panela elétrica, essas coisas, é um outro preço. Se o cara está numa Kombi igual a gente, cara, que a gente é praticamente autossuficiente, é outro preço. Não adianta você querer nivelar os preços
para o cara que tem um motorhome super sofisticado, para um cara que tem uma barraca de camping e passa a vida andando, viajando o Brasil de uma barraca, ou o cara que está de bicicleta ali. São preços diferenciados para cada tipo de pessoa, são produtos diferentes para cada tipo de situação. Então, isso é uma crítica construtiva minha. Espero que o dono do camping não se sinta ofendido com a minha crítica, com a minha visão. Eu acredito que ele tem que colocar, sim, um preço diferenciado para pessoas diferentes, até porque ele tem que fazer girar, ele tem que fazer circular o dinheiro, para entrar dinheiro para ele. Imagina só que com preço a R$ 45, só vai ali 30 pessoas por finais de semana. Imagina ele colocando um preço diferenciado, colocar ali para o cara que está com a barraquinha R$ 15, o cara que está com um carro mais simples que não vai gastar muito, R$ 20, R$ 25, o cara que está com um carro maior que vai precisar usar a estrutura, a energia, porque o cara tem um ar-condicionado no carro, o cara tem uma panela elétrica, ele vai cobrar ali 45, 50. Se o cara está com um ônibus, né, que vai exigir mais a estrutura dele, ele cobra R$ 75. O que eu quero falar? Ele criou produtos diferentes para situações diferentes, né? Ele não nivelou, ele entendeu que são situações sociais distintas. Cada pessoa tem um nível social. Para um cara pagar R$ 100 não é nada, para outro pagar R$ 10, pô, é um sacrifício, porque o cara vive mangueando no mundo, né? E é isso, né? Essa é a minha visão. Eu gostei de ter conhecido o local, gostei de ter conhecido os proprietários do camping, conheci pessoas ali no camping bacana pra caramba para conversar. Para quem gosta de um camping, não vou dizer semi-selvagem, vamos dizer assim, né? Ali é um lugar bacana para o cara ir, sabe? Se o cara for lá pro fundo do camping, não tem internet, dá para botar sua barraquinha e ficar totalmente isolado. Para quem tá mais precisa de internet, igual a Ângela precisou, né? Fica ali, a gente usou a internet deles, né? A Ângela precisou atender um paciente dela, então ela usou a internet dele. Eu acho que foi o único momento que ela usou a internet, de resto a gente não usou mais. Isso foi bacana, foi diferenciado. Mas gostamos do local, gostamos do camping. O mais importante, eu achei que a Ângela não ia conseguir, não ia gostar de dormir na barraca. Ela dormiu na barraca, disse que gostou, ela disse que tem claustrofobia, né? Claustrofobia, eu acho que essa é a palavra certa. E quando o lugar é muito apertado, ela se sente sufocada, sabe? Então, o que eu quero dizer? Ela conseguiu dormir e falar, gostei de dormir, a gente precisa fazer mais isso, né? E tá me cobrando para a gente fazer mais outras viagens dessa, né? De uma forma geral, foi legal o camping, a gente gostou, a gente gravou pouca coisa lá, né? Eu ainda sinto um pouco de vergonha de gravar onde tem muita gente, mas eu vou deixar essa vergonha de lado e vou conseguir superar isso. Eu percebi que eu estou ganhando bastante inscrito aí, quase 3.400 inscritos aí em 3 meses, né? Poxa, a gente conseguiu monetizar o canal do YouTube em 2 meses e meio. Cara, foi muito rápido pra gente, né? Isso foi muito legal. A gente consegue ganhar dinheiro com isso? Não, porque é muito pouco o que gera ali, né? Pra gente aí não ganha dinheiro, e para sacar dinheiro do YouTube eu acho que tem que ter acima de $100 e tal. Eu nem sei quanto a gente tem lá, nem estou preocupado em olhar isso no momento, que eu sei que é quase nada, né? O investimento nosso ainda é maior do que a gente pode ganhar, porque a gente gastou para mandar comprar um motor, para fazer tudo que precisava fazer na Kombi. Agora a gente está fazendo os móveis de dentro, né? Falar nisso, depois até vou mostrar o móvel ali, né? Mas assim, de uma forma geral foi legal, gostamos, a Kombi respondeu muito bem e agora a gente está em outro processo, né? No processo de fazer os móveis para a cama, no processo de fazer os móveis para a Kombi e conseguir viajar com mais conforto ainda, né? E é isso. O camping é legal, o local é agradável, tem pouco entretenimento, isso é uma coisa muito importante, até porque
O nome do nosso canal é Vida de Brasileiro, bem sugestivo, mostrando o dia a dia mesmo dos brasileiros, entendeu? O dia a dia de quem quer viver uma vida nômade, de quem quer fazer viagens de forma barata, gastando pouco, conhecendo lugares diferentes e, se possível, não gastar nada, mas é quase impossível não gastar nada, né? Se eu for olhar assim, ó, a gente gastou pedágio, alimentação, e a estadia no local. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente gastou de 400 a 500 reais aí, praticamente um dia, né? Não é barato, é caro, né? E a gente quer criar estratégia para gastar menos. É óbvio que a gente quis comer carne, a gente quis fazer churrasco, a gente, né? Aí a gente gastou um pouco mais. E combustível, né? Eu esqueci de falar, né? Se a gente for colocar o combustível, estadia e alimentação, aí é que eu esqueci de falar, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, não é barato viajar. Eu só quero que vocês saibam que viajar de Kombi não é tão barato quanto todo mundo fala, não, tá bom? Só de combustível para ir e voltar, a gente deve ter gastado aí uns 100 conto, né? Mais alimentação, mais uns 150 pau, mais a estadia lá, que, né, eu já falei aqui que deu 335, já aí 350 quase, né? Mais os pedágios, né? No mínimo aí 400 e pouco reais, né? 450, se vacilar chegou até perto dos 500, se a gente for colocar tudo na ponta do papel, né? Então não é barato viajar de Kombi, não se engane, vamos ser muito sinceros, é muito mais barato botar uma mochila nas costas e sair viajando. Para viajar de Kombi o cara tem que estar planejado, o cara tem que saber para onde vai, o cara tem que levar seus alimentos e comprar provavelmente alimento para 3, 4, 5 dias ali. E, se possível, conseguir ficar em lugares e locais que não tem a necessidade de pagar, aí sim, vale a pena viajar, vai gastar pouco, mas tira essa mistificação, essa utopia que sair para viajar vai gastar pouco. Não, vai gastar uma grana sim, tá bom? É assim, eu já saí um tempo para viajar aqui pelo interior de São Paulo, vou falar, gastei pouco, sim, porque eu levei o alimento, levei minha água, e sem contar o combustível, vamos dizer aqui, eu andava tipo 200 km, parava em um lugar e ficava ali uma semana, depois andava 200, andava mais 200 km, parava nesse local, ficava uma semana, gastei pouco, eu não vou aqui ser hipócrita não, eu gastei uns 500 reais para fazer uma viagem quase até Ribeirão Preto e voltar, entre combustível e alimentação. Fiquei aí um mês e pouco na rua. Gastei pouco porque nesse caso eu saí programado. Comprei alimento, minha garrafa de 20 litros de água mineral, que eu só troquei uma vez, né? Então bebi 2 galões de água de 20 litros. Tinha meu sabonete, eu tomava banho tipo nos parques onde tinha torneira, se eu chegasse em um lugar tivesse um banheiro público, eu pegava uma canequinha e tomava banho sem problema nenhum. Nesse caso eu gastei pouco, assim, para falar assim que eu fiquei quase 2 meses gastando 500 pau, pô, foi barato, né? Mas eu quero fazer um outro paralelo, quando a gente sai do intuito de se entreter sem muita programação, acaba gastando muito. Por exemplo, a gente foi aqui em Suzano, no camping do fundo, né, do fundão, acho, do fundo. A gente acabou gastando lá, nesse percurso para ir e voltar, em um prazo de menos 24 horas, quase 500 reais. Então, não se engane, viajar de Kombi gasta dinheiro, tá bom?